Olá, está no ar nossa Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da Claro para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha nossa Vale TV através de aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com, do nosso portal valedosinos.org, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV, e está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa. A gente está gravando esse programa na noite desta segunda-feira, dia 7. Mas que, na medida do possível, a gente vai interagindo e compartilhando aqui com os convidados dessa noite. Horários alternativos nos nossos canais 14 e 6 da Claro, ou lá no nosso canal no YouTube. O nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator Feiras e Eventos. A gente tem um encontro marcado de 3 a 5 de setembro no Serra Parque, em Gramado. É a Geronto Fair, a Feira da Economia Platinada. E de 17 a 19 de novembro, também lá no Serra Parque, o Universo do Calçado se encontra, é a 01+. Conosco, JG Serviços, mais de 25 anos, empresas e condomínios limpam, protegem, cuidam do seu patrimônio através da equipe da JG Serviços. E Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é muito mais velocidade na sua internet, é felicidade ilimitada, simples assim. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada. Muito boa noite, nossos telespectadores internautas, colegas da técnica. É uma honra recebê-los aqui para essa conversa, para esse bate-papo, para esse debate desta noite. Dr. Cássio Bortolini, muito boa noite, muito bem-vindo, doutor. Boa noite, Rodrigão, é uma satisfação novamente estar aqui no teu programa. Saúdo também o nosso presidente Gerson Miller, do Sindilojas, a presidente do Sindicato dos Comerciários, a Cristina. Satisfação, então, repito, estarmos aqui para debater essa portaria ministerial. Dr. Gerson Miller, presidente do nosso Sindilojas de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Nova Hartz, Araricá, né? É isso? É mais conhecido. Em primeiro lugar, uma boa noite para a Cristina, para o Rodrigo, para o Cássio, para toda essa turma que está aqui conosco. Hoje, o nosso sindicato Vale Germânico, Sindilojas Vale Germânico. Para nós foi uma surpresa muito grande, nós não esperávamos ter esse retorno que nós tivemos com essa mudança de nome, mas aí estamos, Vale Germânico. Para nós foi uma satisfação muito grande quando nós trocamos, e um prazer maior quando vimos que realmente isso foi aprovado. Como é bom para ajudar o Vale Germânico a se consolidar. Com certeza. Em que pese nós temos várias identidades territoriais aqui que a gente também pode chamar para nossa, né? Exatamente isso. Inclusive o Vale da Convergência, é isso, hein? Porque nunca vi esse sindicato construir tantos quanto vocês vêm construindo nos últimos anos. Muito boa noite, presidente dos Sindicatos Comerciários de Novo Hamburgo, Cris Mendes. Uma honra te receber aqui, minha amiga. Boa noite, Rodrigo. O prazer é nosso, né, do Sindicato dos Comerciários. Boa noite, doutor Cássio. Boa noite, Gerson. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Tá certo eu dizer que vocês têm convergido bastante nos últimos anos, construído juntos, coletivamente, os dois sindicatos, hein? Está certo. Nós fechamos normalmente, às vezes dentro da própria database, que a nossa database é outubro, normalmente se fecha uma convenção coletiva, né, tanto para as questões salariais quanto para as questões de feriados, né? Então, que é o assunto da noite, né? Então a gente realmente tem uma relação bastante duradoura no caso de negociação. Ambas as partes, ambos os sindicatos priorizam, né, e a negociação coletiva. É isso, Gerson? Exatamente, Rodrigo. Há muitos anos, eu acho que nós já nos sentamos junto há uns 12 anos, Cris. Eu acho que é aproximadamente isso. E nunca me lembro de nós termos tido alguma discussão, de que os ânimos tenham sido acirrados entre nós. E uma coisa muito importante,
enquanto que nós estamos na mesa de negociações, a coisa é levada muito a sério, nós discutimos bastante, e lá fora as pessoas continuam sendo as pessoas, nós, as pessoas, isso é o mais importante de tudo. E nas nossas negociações coletivas a gente prima sempre por aqueles que estão ao nosso lado, porque tanto, eu sempre digo, o comércio depende de ambos os lados. O trabalhador precisa ele precisa que seja oferecido para ele uma vaga, mas o comércio também precisa de clientes, e todos esses colaboradores também são nossos clientes. É uma busca do equilíbrio entre a não precarização do profissional, do serviço, do trabalho dele, e também o desafio de manter os negócios vivos, porque a gente sabe contra tudo que a gente luta hoje em dia, né? Para a manutenção das empresas, não só dos empregos, das empresas também. Né? Exatamente. Empresas sem empregos, né? E aí é a internet, e aí o comércio do vizinho, e aí é o turismo regional. E parece que tudo isso são elementos que vão bagunçando aí essa cena, né, Cris? Rodrigo, assim, ó, as convenções coletivas, os acordos coletivos firmados entre as duas entidades protegem o trabalhador e também regulam o mercado, né? Porque a gente ali estipula valores mínimos, que depois cada empresa vai fazer seu plano de cargos e salários, mas os valores mínimos, algumas regras, né? Algumas coisas que podem, outras que não podem, e isso favorece para não haver uma concorrência desleal, né? Entre algumas empresas, enfim. Então, eu acredito que a negociação coletiva, os acordos coletivos entre as entidades corroboram para que a gente possa fazer crescer o comércio de uma forma justa para ambas as partes, né? Porque o principal motivo do sindicato, né, doutor Cássio? Sim. Na legislação é esse equilíbrio, buscar dar o máximo equilíbrio possível, né? Tratar os iguais de forma igual, né? Tanto quanto seja possível, né? Isso não foi à toa que o Constituinte lá de 1988 erigiu como conceito constitucional a valorização dos acordos e convenções coletivas de trabalho, porque foi justamente isso que foi destacado aqui pelo nosso presidente, pela Cristina. É na negociação coletiva que os interesses daquela determinada categoria profissional eles ficam contemplados nesse documento coletivo, o que proporciona assim uma segurança jurídica também para o empresário, porque ele tem ali os pisos, ele tem o comissionamento, ele tem a questão da remuneração das horas extras, do trabalho em feriados e domingos, há muitos anos aqui em Novo Hamburgo já regulamentado, de maneira que quem participa, assim, como no meu caso, dando assessoria jurídica para a entidade já há muitos anos, percebe nessas negociações, né, Rodrigo, não obstante, muitas vezes, assim, até a dureza da negociação, né, Cristina? A amizade assim que permeia as lideranças não significa que na mesa de negociação não sejam negociações duras. Uma coisa é a lealdade, outra exatamente. Coisa é a dureza. Exatamente isso. E isso, diálogo, assim, né? a mim como advogado demonstra justamente esse aspecto da importância de se preservar e se incentivar a negociação coletiva. Porque o legislador, por mais bem intencionado que ele seja, muitas vezes a legislação supostamente protetiva do trabalhador, ela não protege tanto quanto uma negociação coletiva bem feita. E um detalhe, inclusive um detalhe interessante, né, doutor Cássio e Cristina, qualquer ação na justiça do trabalho, o que acontece bastante seguido, uma das primeiras, o que tem que ser anexado a esse processo é esse acordo coletivo que nós fizemos, né, Cris? Sim. Porque a maioria das vezes não, sempre que consta naquele acordo coletivo, inclusive supera as leis do próprio sistema. Sim. Então, quer dizer, é o tipo da coisa, é muito importante quando nós nos sentamos que seja muito bem pensado, que seja algo muito bem feito. Ela tem vigência sobre a CLT, doutor Cássio? Sim, inclusive a reforma trabalhista de 2017, a prevalência do negociado sobre o legislado. E é bem como o nosso presidente comentou, na reclamatória trabalhista, um dos documentos primeiros assim, é justamente demonstrar para o juiz que a empresa estava seguindo, né, aquelas normas previstas na convenção e por isso pagou corretamente o empregado, né? Então é um dos documentos assim indispensáveis
por uma defesa trabalhista. E aí, justamente por esse aspecto, é que eu destaquei inicialmente no meu pronunciamento, da importância de valorização da negociação e, por consequência, das entidades. Sejam as patronais, sejam as dos empregados, porque são os sindicatos que representam as categorias, no caso econômica, do comércio varejista, e o sindicato laboral, os comerciários e comerciárias de Novo Hamburgo. Então, sem ter entidades fortes que tenham possibilidade de custeio através da contribuição assistencial, né, que não tem nada a ver com imposto sindical, com contribuição obrigatória, é uma contribuição que está prevista na convenção, é isso que justamente proporciona a manutenção das entidades para o seu custeio. Se faz lei entre as partes, quando as partes têm esse entendimento, está tudo certo. Em último caso, nós temos ainda a possibilidade da arbitrariedade da Justiça do Trabalho, né? Justiça do Trabalho. Que é quando Exatamente. as partes não chegam a um termo comum e aí vai para... Aí vira o dissídio, né? Que as pessoas, que os trabalhadores normalmente sempre questionam, o dissídio. O dissídio é quando não houve quando não teve o acordo, né? quando não houve a convenção. Exatamente. Mas a gente busca sempre levar os anseios que a gente da categoria, as reivindicações que a gente tirou em assembleia, tanto para salários quanto para condições de trabalho. E, por outro lado, o patronal também vem com os anseios e com as reivindicações da categoria patronal. E aí a gente tenta fazer Não sei se faz sentido para ti, Cris, mas me parece que grande parte dos problemas que nós temos na Justiça do Trabalho é de empresas que não estão constituídas há muito tempo, que estão em dificuldades, porque grande parte dos comerciantes também já tem uma visão clara de que não podem extrapolar os seus limites, né? O limite daquilo que está acordado, né? Eu diria, Rodrigo, que uma das situações que a reforma trabalhista trouxe, que contribuiu, colaborou para um aumento de demandas na Justiça do Trabalho, foi a questão... Um aumento? Foi a questão justamente das rescisões não passarem pelo sindicato, porque existem empresas corretas, né, mas também existem aquelas que não, assim como tem a questão do trabalhador também. Então, muitas vezes a gente verifica rescisões que não estão corretas. Tipo, faz lá de qualquer jeito, quando vê, olha, tá errado aqui. Na semana passada eu peguei uma situação... No sindicato isso não passa, né? Não, se a gente conferisse, né, a rescisão não foi feita no sindicato e o trabalhador tinha, só ali na primeira olhada que eu dei na rescisão dele, ele tinha R$9.000 de diferença. Então, assim, realmente o trabalhador, né, perdeu com essa questão de não ser mais obrigatório passar no sindicato. E a quem compete exigir que seja passado pelo sindicato, ou no caso, inclusive, antigamente a gente tinha a possibilidade de fazer direto na Delegacia do Trabalho, né? Hoje dificilmente tu consegue fazer rescisões na Delegacia, né? Delegacia do Trabalho. Não tem uma série de circunstâncias, né? Até mesmo não tem gente para fazer isso. Não tem pessoal, não tem gente pra fazer isso. Nos sindicatos, a gente, como a lei faculta não passar, é muito difícil se conseguir colocar em convenção coletiva que seja obrigatório fazer a rescisão no sindicato, enfim. E tem, claro que isso demanda uma série de situações que às vezes o pessoal não quer, o escritório não quer estar se deslocando até o sindicato. Só que hoje a gente... Era uma romaria isso antigamente, né? A gente e claro, e aí o escritório submete ao crivo do sindicato ali o trabalho dele, mas muitas vezes erros acontecem, né? E duas pessoas conseguem enxergar melhor do que uma, né? Então a gente lamenta realmente as rescisões não passarem mais pelo sindicato, e a gente está sempre disposto a ver alternativas, como até mesmo fazer as rescisões online, né? No setor das concessionárias, a gente tem essa possibilidade, né, de fazer as rescisões coletivas, trabalhistas, cada um no seu casa, exatamente. Aí vem, né, vem por e-mail, a gente vê a documentação, confere. Isso já foi levado para acordo na última convenção? Não, a gente vai conversar sobre isso em outubro. Spoiler aí, doutor Jess. Isso só. Spoiler aí, ó. Já senti que esse ano nós vamos ter dissídio. Nós nunca chegamos, nem se comentar, vamos a um dissídio. Então isso é algo que nunca aconteceu entre nós. E eu tenho certeza. Isso acontecia há muito tempo atrás, na verdade. Vários sindicatos utilizavam isso. Cada vez menos tem essa necessidade, realmente, né?
Por diferentes motivos. Rodrigo, exatamente, eu não me lembro de mesmo a gente tendo encontro com outros sindicatos, assim como a CRIS tem no sindicato laboral, nós temos dos sindicatos patronais também, a gente dificilmente ouve que algumas dessas decisões vão a dissídio. E por quê? Porque pode, ela falou um pouquinho, uma diferença de R$9.000. Pô, uma diferença de R$9.000 é muita coisa. Pode muitas vezes acontecer. Só, né? Exatamente. Pode um erro acontecer. Pode 500, 100, alguma diferença. Mas realmente R$9.000 é uma diferença muito grande. E aí a gente vê que realmente pessoas que estão que não têm boas ideias, que realmente querem levar vantagem nisso aí, fazem esse tipo de coisa. Eu concordo com a Cris lá para Santos, dizendo o seguinte: passa pelo sindicato laboral a inspeção disso aí, e são coisas que não tem necessidade de ir adiante. Muita coisa ali poderia ser decidido, muita coisa naquele momento poderia sair de lá de braços dados e não sair com aquela mania de dizer: eu fui roubado. Não, houve um acordo, foi visto e está encerrado o assunto. Sim, me parece, né, Gerson, que cada vez mais, e a gente tem uma pauta muito importante aqui, que é a portaria 3665, né, para debatermos essa noite, mas me parece que cada vez mais a gente tem um problema maior ainda, que é a manutenção do emprego, né, que é a não precarização, evidentemente, dos postos de trabalho, mas a manutenção do emprego. Todos lutam para que, o comércio de Novo Hamburgo, no caso estamos aqui tratando com o sindicato dos funcionários do comércio aqui também, em que pese o Sindlojas, Vale Germânico, abranger essas 5 cidades, né? Mas a gente pode também levar essa discussão para todas as cidades, as pessoas que nos acompanham de qualquer lugar, que a gente de fato tenha problema na manutenção de emprego acima de qualquer coisa, acima da geração de emprego do comércio aqui, e contra um comércio eletrônico, não contra a tecnologia, mas a favor da manutenção dos postos de trabalho, a favor da manutenção dos serviços aqui com boa qualidade, aquela coisa que uma pessoa de qualquer idade, mas também as pessoas mais velhas, elas precisam muitas vezes de um atendimento especial, né? E não tem isso. Ou a retirada da pronta entrega, que é algo que qualquer um de nós gosta de sair, às vezes, usando a coisa, aquilo que comprou no comércio, né? Quando não, né? A gente não pede para alguém entregar um carro lá em casa, a gente não pede para eventualmente botar um capote num dia frio. Não, entrega lá em casa que daqui a 2 semanas eu vou usar ele, né? A gente quer já, de alguma forma, estar com aquilo ali na mão para presentear alguém, coisa que valha. Cris, me parece que esse é um problema que vocês estão encarando, né? Como é que tu enxerga a diminuição dos postos de trabalho? Como é que está essa conta dos comerciantes de Novo Hamburgo? Olha, o e-commerce realmente ele tem um lado que aumentou ali a questão do trabalho dos centros de distribuição, né, das pessoas que fazem essa distribuição, mas dentro das lojas, tu passa antes a gente ia sexta-feira à tarde, tu já via aquilo bombando, né, as lojas já tentando fazer promoções e atrativos, e hoje realmente a gente percebe uma diminuição significativa no volume de vendas, e com isso há também um decréscimo de salário, de comissão. Tem algumas redes que começaram a comissionar, porque muitas vezes perdiam os seus vendedores, porque o site da própria rede oferecia valores menores, né? E aí tu chegava no gerente, e o gerente tentava dar um desconto e não conseguia chegar no valor que está o mesmo produto no site. Então, realmente, aí judia do trabalhador, do comerciário que está ali, que muitas vezes demonstra o produto, esclarece as dúvidas, e aí depois o consumidor sai com o produto debaixo do braço. Vai ali para a internet. E acaba gastando também, girando outra economia do centro, porque compra um algodão doce para o filho, porque compra um lanche, porque pega o ônibus, porque pega o táxi, coisa que vale.
Ô, Gerson, sem falar nas lojas fechadas, né? Que não é a culpa de o prefeito A ou B, ou da prefeita A, B ou C. Não. Mas é muito por conta dessa dificuldade que a gente tem de manter os negócios vivos. Né? Exatamente. Mais uma coisa, Rodrigo. Hoje a gente pode ver que a inadimplência está muito grande dentro do comércio. E essa inadimplência, muitas vezes, vamos analisar por que da inadimplência. As pessoas não têm, hoje o custo-benefício das mercadorias estão muito altas, tá? As pessoas têm vontade de comprar uma caneta igual a essa aqui, porém não tem dinheiro para isso aí. E aí nós começamos a analisar, será que é só o e-commerce? Será que é só isso aí? Hoje algo que muito, o endividamento, algo que muito se discute hoje, as bets. Aonde é que está indo boa parte do nosso dinheiro? Eu achava ruim quando as pessoas gastavam todo o seu salário, boa parte do salário, pagando a conta do celular que parcelou em 12 vezes, ou a conta da internet. Ingenuidade minha, né? Vinha as bets depois disso. Pior. Exatamente. E o tigrinho depois disso, muito pior. E o que será que está por vir ainda? Hoje se nós formos ver, veja, uma pessoa, um funcionário dessas nossas empresas, ele lá pelas tantas, quem não vai querer ter o seu próprio apartamento? Quem é que não tem o seu celular? Aquele que está comprando um apartamento, ele vai ter o pagamento, vai ter o juro sobre aquilo ali, ele vai ter um condomínio para pagar, tem o celular para pagar, tem a conta de água, tem a conta de luz, tem tudo mais. Aí lá pelas tantas ele quer fazer o joguinho, tem o Beto para fazer, e ele vai, quando ele viu, foi tudo. Quer dizer, e daí como é que fica o supermercado? Como é que fica o comércio? Como é que fica tudo isso aqui? Aí o supermercado no crédito. Exato. Mas é o que está acontecendo. No cartão de crédito. No cartão de crédito. Exatamente. E quando tu viu lá pelas tantas... É o iFood no cartão de crédito. Exatamente. E o cartão de crédito é muito fácil. É só passar e está encerrado o assunto. Quando tu viu as coisas... Mercado, exatamente. A coisa passou por cima de tudo. E as pessoas não estão tendo condições de comprar tudo aquilo que elas desejam. Então, é aquele negócio. É interessante, Rodrigo, uma outra coisa, as pessoas hoje, elas olham essa caneta. Quanto custa essa caneta? Essa caneta custa R$100. R$100. Muito bem. Mas é porque a Cris que nos deu, então, fatalmente deve valer por aí mesmo. Muito obrigado, Cris. Essa caneta custa R$100. Tá, mas eu quero essa caneta aqui. Essa caneta, como é que você pode fazer isso aqui? Eu posso te fazer isso em 10 prestações de R$30. De 30 reais. 10 prestações de R$30. E a pessoa não faz a conta, né? Aí o pessoal, não, mas está muito caro. Então nós vamos fazer o seguinte: 15 prestações de R$20. R$20 pode ser. Cabe no meu bolso. As pessoas cabem no meu bolso. Então as pessoas. Em 5 meses já teria pago a conta, vai pagar. Exatamente. Então isso que é o grande problema. E o juro está aí, ó. Veja, faça o cálculo de quantos por cento de juros eu botei em cima disso aí. Quer dizer, isso é que está comendo por um pé a nossa economia, as pessoas. E a gente vê que não é só aquelas pessoas de um poder aquisitivo menor, as pessoas de um poder aquisitivo maior também estão com freio de mão puxadas. É que tem uma boa faixa que até ganha bem, mas gasta bem também, né? Gasta bem também. E claro, daí tem uma outra faixa que daí está fora da realidade. Está fora da realidade. Aí a gente não se encaixa disso, né, Cris? Aí não é o nosso departamento. Doutor Cássio, que portaria é essa 3665? Só dá um breve spoiler para a gente discutir na volta do intervalo, por favor. É uma portaria que revogou uma portaria anterior do Ministério do Trabalho, regulamentando o trabalho em feriados e domingos. Isso nos faz acreditar que a gente vai ter sérios problemas para abrir o comércio aos domingos, é isso? Não. Isso é um debate lá dos anos 80, me parece. Não é isso? Não. Essa portaria ela mais criou confusão, né, do que regulamentou qualquer coisa. Até porque tem uma lei 10.101 lá do ano 2000 que faculta as empresas do comércio varejista operar em sábados e domingos desde que haja acordo coletivo. Então essa portaria, na verdade, ela revogou uma portaria anterior que estabelecia que
que esse trabalho em feriados e domingos poderia ser por acordo individual. Essa portaria veio dizer que tem que ser por acordo coletivo. No caso aqui de Novo Hamburgo já existe acordo coletivo há muitos anos, regulamentando o trabalho em feriados. Daí uma coisa é o comércio, outra coisa são os restaurantes, que é outra coisa são as farmácias, as funerárias, o shopping, exatamente, os postos de gasolina e assim por diante. Isso mesmo. Vamos debater esse assunto na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Hora do almoço, a melhor hora do dia, mas nem sempre a mais saborosa, né? Não era bem a comida requentada de ontem que tu queria estar comendo agora. Ei, o Império da China tem promo no almoço, yakisoba por R$ 23,90. Pedido feito, preparo rápido e a fome agradece. Além de chegar muito quentinho, muito saboroso, muito rápido, tu ainda escolhe entre um refri ou uma água saborizada. Então abre isso aí, sente esse cheiro e começa a ser feliz. Esquece a marmita sem graça, meu amigo. O almoço hoje é digno de imperador. Pede também. Estamos de volta, um intervalo aqui rapidinho para nós, para a gente poder continuar conversando, hoje recebendo o Sindicato dos Trabalhadores, do Comércio aqui de Novo Hamburgo, o Sindicato dos Profissionais, dos Empregadores, né, do Sindicato Patronal, chamado, dos Comerciantes de Novo Hamburgo, que também é de toda a nossa região aqui, do Vale Germânico, né, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Araricá e Nova Hartz. Eu provocava o Dr. Cássio, então quer dizer que nós vamos ter problemas aí. A gente discutia aqui nos anos 80, 90, o sábado inglês, né? Manchetes infindáveis. A Cris nem era nascida nessa época. Mas eram debates infindáveis, capas do jornal NH, né? Lembra disso, Dr. Cássio? Lembro. Passeatas, né, Cris? Eu era adolescente. Eu era adolescente na ocasião, mas eu me lembro. Eu era adolescente. Eu era adolescente, com certeza. Eu era jovem, bem jovem. Sou de 7,5, mas eu me lembro disso, final dos anos 80, começo dos anos 90, com certeza, né? E claro, eu acho que a gente tinha também uma profusão de discussões em torno da liberação que aconteceu, onde talvez a gente tivesse em vários casos uma discrepância dessa balança, né? Essa harmonia entre as forças. Não sei se essas forças estão exatamente equilibradas, mas é verdade que muitas pautas voltaram a se discutir aí, provocando aí discussões em torno da jornada 6x1, por exemplo, né? Tende a não prosperar no Congresso, porque é prévia do ano eleitoral, iria entrar dentro do ano eleitoral, se interessa muito mais a que se discuta do que provavelmente se resolva por um lado ou por outro, mas enfim, acho que são questões importantes que precisam ser de tempos em tempos discutidas, né, Cris? Não, tu questionou o doutor Cássio a respeito da portaria,
E ele disse que mais foi confuso, né, do que ajudou. Então, assim, a portaria 671, ela traz muita coisa, né, muitas orientações, muitas normas, inclusive para o próprio trabalho do auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Só que ela fala, nessa portaria, algumas questões desse acordo individual, por exemplo, do comércio, na parte do comércio, e ela atropela uma lei federal, né, a 10.101, que depois foi substituída pela 11.603, mas que já regula, que libera o comércio aos domingos, no geral, né, e facultado a questão do município, se o município tem alguma restrição, né, algum costume, então segue a norma municipal, mas a princípio em Novo Hamburgo desde 2001 tem a lei do horário livre, então o domingo é liberado pela própria lei federal e os feriados então mediante acordo ou convenção coletiva. E Rodrigo, assim, ó, às vezes as pessoas não conseguem às vezes, compreender. O Sindicato dos Comerciários de Novo Hamburgo negocia com 15 sindicatos patronais diferentes. É diferente de uma categoria dos metalúrgicos, dos bancários, da construção civil, tem um sindicato só patronal, tem uma database. Nós temos 2 databases, março e outubro, e nós temos 15 sindicatos patronais diferentes, porque são setores. Com o Gerson? Não, tem 15 Gerson pra eu passo o ano todo conversando com o Gerson. Já né? Pensou? Tá o Rafa lá dando pra mim. E aí. Quais são esses 15? Nós temos aqui, ó, em março eu tenho. Não fazia ideia disso, Cris. Desculpa a minha ignorância, olha só. Em março nós temos a convenção coletiva ou as negociações do setor de mercados, gêneros alimentícios, de concessionárias de veículos, de cooperativas e do setor lojista, Distância Velha e Voti 2 Irmãos, que é outro sindicato patronal, né? Mas a base de representação dos empregados qual é a nossa. Qual é a base de vocês? É Estância Velha e Voti 2 Irmãos, Novo Hamburgo e Campo Bom. Então são 5 cidades aqui. São 5 cidades, né? Mas eu discuto com o Gerson, Novo Hamburgo e Campo Bom, né? Por isso que a gente não briga tanto. Não, o problema de ter 15 Gerson é problema. O problema é ter 15 Cássio contigo. Foi eu aqui fazendo injustiça com o senhor, Gerson. Depois, em outubro, a gente então senta com o lojista Novo Hamburgo e Campo Bom, com o setor de farmácias, funerárias, porque funerárias também pertencem o patronal também tem o seu sindicato. Também tem o seu sindicato, tá? Os óticos, autopeças. Os óticos têm um patronal só para eles. Para que tanto sindicato, doutor? Princípio da eu até acredito que 50 anos atrás fosse um bom negócio ter um sindicato patronal. Sim, mas hoje não. Hoje não. Hoje não. Eles não devolvem para vocês, né? Os atacados, nós temos 6 sindicatos patronais atacadistas. Como assim? Nós temos um sindicato patronal atacadista de madeira, um sindicato patronal atacadista de gêneros alimentícios, um sindicato patronal atacadista de álcools e bebidas, de armarinhos, e esse aqui inclui o atacadista do Rio Grande do Sul, que quando não se enquadra em nenhuma das outras entra para ele, né? O atacadista de produtos químicos e os atacadistas de louças e ferragens. Então, assim, a gente negocia um total, porque esse dado, Eu tô pasmo, Cris. Eu fiz o levantamento hoje, eu tinha a ideia de que a gente negociava 17 convenções coletivas, mas não, são 21. 21? Porque com todos esses, aí entra na 3665, tá? Com todos esses aqui, a gente tem 15 convenções gerais, né? 11 convenções de feriados. Entende? Então, assim, dos setores que nós representamos... Elas são determinadas a parte da convenção coletiva. Sim, é uma segunda convenção. Entendi. Né? E aí, então nós temos só 2 setores que não temos convenção coletiva para feriados. Então, por isso que essa questão da 3665 foi muita indagação, né, o telefone não parava, enfim, mas a gente só não tem para o setor de funerárias, que é uma coisa que não tem 24 como, horas, né? Ele é 24 horas. E para o setor de farmácias. Esse sim é uma das revogadas, né? Um dos setores revogados na 3665. Expressamente, né? E aí então teria que ser feito negociação coletiva do setor de farmácias para abrir em feriados. Tudo que a gente está conversando, doutor Cássio, é porque, mais conhecido como na última semana,
passaria a vigorar essa lei, né? Sim, a partir de 1º de julho foi prorrogado para março de 2026. Já é uma prorrogação, na verdade. Já foi objeto de uma prorrogação anterior. Isso que a Cristina comentou anteriormente é interessante, e eu falei nessa portaria que ela criou mais confusão. Agora imaginem, por exemplo, se as farmácias e as funerárias estão fora. Tem que ter um acordo coletivo, e se não houver? Isso não se previu nessa portaria. E se não houver o acordo coletivo, não vai ter farmácia? Que loucura. Não, mas não está expresso na portaria? Expresso na portaria que teria que ter o acordo. Vamos imaginar que não se faz. Mas eu li a portaria, eu entendi que restaurantes e farmácias estivessem já compreendidos ali, não? Eles foram excluídos. E aí, se não houvesse hoje, se não houvesse um acordo coletivo, a rigor teria que fechar. Imagina uma farmácia, que é uma comodidade, que não é só comodidade, ela é fundamental para... E essa questão da... Quero sair do hospital madrugada, vai comprar um remédio. E essa questão isso deveria ser objeto de alguma reforma constitucional, alguma coisa. É uma matéria realmente espinhosa, né? Não entra. Porque o princípio da unicidade sindical, lá da década de 40, quando foi criada a CLT, né, Rodrigão? Toda categoria econômica ela tem que ter um sindicato representativo, e tinha a contribuição, o imposto sindical, que era obrigatório. Então se criou uma indústria de abertura de sindicatos por todo o país, né? Sim. Até é curioso que existem sindicatos que eram denominados sindicatos axilares. Tu já ouviu falar? Axilares. O que seria um sindicato axilar? Ele está na axila. Sim, mas não é sobre isso, né? Porque são sindicatos que foram constituídos com uma finalidade: arrecadar o imposto sindical. Que era um bom negócio. Né? E aí, na reforma trabalhista, não obstante vários problemas, etc., esse imbróglio ele não foi resolvido. Porque ela tirou a fonte de custeio, né? tornou optativo o imposto sindical, e no momento que tornou optativo, ninguém mais paga. E a partir disso, então, aquele conceito de que haveriam sindicatos por base territorial, por assim dizer, dos trabalhadores e dos empresários, na medida em que se tirou essa fonte de custeio, sem ter oportunizado que houvesse uma competição entre sindicatos naquela mesma base. Entendi. Porque aí o empresário ia se filiar naquele que realmente melhor defendia os seus interesses. Do jeito que foi feito, as entidades não têm mais como se custear, né? Sim. Então se tirou totalmente a possibilidade. Me parece que o nascimento de tudo isso vem lá da CLT de Getúlio Vargas. Sim. Também com a criação do sindicato. Sim. Né? A reformulação do modelo sindical. Mas me parece que essas cartas sindicais elas vieram vindo ao longo da história. Ao longo desse tempo. Exatamente. E sobretudo os anos 60 e 70, época do regime militar. Fundamentalmente por essa questão do imposto sindical. Tá? Para botar a mão nessa umbilicalmente vinculado a isso. Exatamente. Hoje o Sindilojas, o Sindilojas, que é o Sindicato do Comércio, nós representamos, eu não tenho aqui a relação, mas nós representamos 52 segmentos do comércio varejista. E veja uma coisa interessante: comércio varejista. Vamos a uma agência de automóveis. Por exemplo, nós temos aqui perto uma agência de automóveis. É varejo? Não, é varejo. Mas acontece o seguinte: lá atua, e a Cris pode me ajudar, o comércio de peças. Peças é um sindicato. E a agência de automóvel é outro sindicato. Quer dizer, são 2 sindicatos, 2 a 3 sindicatos, muitas vezes, que atuam dentro de uma mesma empresa. Veja, os óticos, eles têm um sindicato. A joalheria tem outro sindicato. O ótico ele não pertence ao nosso segmento, o comércio varejista. Agora, as joalherias pertencem. A joalheria pertence, quer dizer, é o tipo da coisa, se nós formos pensar, e é exatamente o que a Cris e o Cássio estavam comentando, há muita confusão, há muito aproveitador, e até hoje ainda, você se lembra, claro que o Dr. Cássio vai se lembrar, e a Cris também, aqueles sindicatos que lá pelas tantas se criaram, o das micro e pequenas empresas, quer dizer, até esses sindicatos, as microempresas, não foi isso, Cris?
Tinha sim, das micro e pequenas empresas. Quando a gente via lá pelas tantas... Eu recebia um boleto de São Paulo. De São Paulo, onde ele vinha cobrar. Aí se colou. Quer dizer, é o tipo da coisa. Os oportunistas, como o doutor Castro disse há pouquinho, o cara que está... Como é que é o... Axilar. Então são essas ele, coisas... a pastinha dele deu. Exatamente. Eu acredito, né, Cris? Se hoje eu vou ver como é que vai sair com essa pastinha depois aqui. Botar ela debaixo do braço, vamos fazer foto e botar nas redes aí. Não, isso é uma questão que denigre a nossa imagem. Exatamente. É uma entidade séria que tenta fazer um trabalho sério. Isso. Nós tivemos uma situação muito difícil, tu conhece a nossa entidade, nós tínhamos uma estrutura gigante, né? Uma estrutura mantida pelas contribuições. Maravilhosa, né? Que acendia todos os sindicalizados. A gente tinha uma clínica odontológica e com vários especialistas. Nós tínhamos uma escola de educação infantil que a gente conseguiu manter por 37 anos. Então, eu não sabia que a escola não estava mais operando. Não, ela está, a prefeitura, né? A gente conseguiu alocar para a prefeitura. Então, não, graças a Deus, a piscina está alocada para o Grêmio Atiradores. Então, assim, a gente conseguiu ir administrando, mas a gente teve que zerar tudo, demitir os funcionários. Nós tínhamos 80 funcionários. Então, assim, realmente, a reforma trabalhista, ela ceifou muitas entidades axilares, mas também prejudicou muito quem tentava fazer um trabalho sério, né? A crise passou aqui a relação do comércio. Eu juro que eu não me atentei a isso. Tem flores e coroas e não tem a funerária. E não tem. Flores e coroas não foi revogado, então não precisaria ter acordo. Tá. Pois é. Não, mas imagina que o varejistas de peixe, por que motivo? Por causa de uma data do ano, talvez. Não, tem coisa que não tem explicação. Por setores, né? É muito. Pois é, tem coisa varejista de peixe, a Cris que nos ajude, varejista de peixe, ele não está dentro do supermercado? Não? Os açougues também não estão dentro disso. Tem específico açougues. É uma doideira, né? Para aquela casa de carne, né? Poderia ser comércio varejista de gêneros alimentícios. Mas, por exemplo, a FECOSUL representa os açougues. Doutor Carlos, o que deve acontecer lá em março do ano que vem? Como é que essa discussão vai acontecer até lá? Até troquei ideias com a presidente antes do programa. Vai ser prorrogado de novo, ainda mais que ano eleitoral. Por que não matam esse Frankenstein jurídico? Prorroga aí, né? Mais uma vez e futura quem criou, que embale, né? Leve pra casa. Porque realmente veio a criar só confusão. Na realidade, assim, eu até entendo que o governo tentou esclarecer uma situação de que, como havia a portaria na portaria 671, né, que estava liberando o pessoal do comércio para fazer acordos direto com o funcionário para trabalho em feriados, por exemplo, sendo que tinha uma lei federal, que é a 10.101 e depois a 11.603. Então, eu acredito que a intenção do Ministério do Trabalho foi de regulamentar, porque a lei federal se sobrepõe a uma portaria. Então, eles resolveram revogar. Só que é uma briga de peixe grande, não é fácil para o governo aprovar alguma coisa mexendo em setores. É difícil, tá difícil a negociação, né, no Congresso. Mas aí, Cris, enfim. Quem ganha com essa negociação individualmente, realmente? As categorias perdem? Não, a negociação individual, que eu acredito que precariza, porque o trabalhador, ele jamais vai se opor, ele vai pegar o emprego de a forma como chegar então, ao emprego. Assim, eu entendo que a negociação coletiva é o caminho, é o que a gente deve manter. Só que a intenção, justamente da 3665, era de trazer para a obrigatoriedade do acordo coletivo, da convenção coletiva para abertura em feriados. E aí todos aqueles setores. Só que dentro daqueles setores, os únicos dois que nós não temos, que a gente não tem hoje acordo ou convenção coletiva para trabalho em feriados, é funerárias, que não entraria, que está fora. E o único setor que entraria, que a gente teria que negociar, seria o das farmácias. O restante, a gente tem negociação coletiva, funciona bem há anos, né? Não precisaria se... Imagino que do presidente patronal também não vai ter uma defesa de que é bom que se negocie individualmente, por mais que tu, como empresário, talvez até gostasse disso, Gerson.
sindical, não sei. Eu digo o seguinte, a gente vê que muitas vezes quando pessoas, e isso nós já comentamos, que não tem essa experiência que a gente tem de tantos anos, vai começar a negociar, alguém sai perdendo, eu sempre digo, alguém sai perdendo, de uma maneira ou de outra, ou discussões acabam acontecendo, e eu vejo que a gente hoje, em outros países, comento, quando vai para os Estados Unidos, nos Estados Unidos nem sindicato não tem, mas acontece o seguinte, eu vejo onde as coisas... Tem sindicato? Existe sindicato. Sim, são fortíssimos, mas não existem tantos quanto aqui. E eu digo o seguinte, hoje nós precisamos aqui estar, porque se nós deixássemos isso por conta de terceiros negociar isso aí, né, Cris? A Cris pode dizer isso aí. Nós hoje teríamos algo sem justificar, teria resultados desastrosos. Bons resultados, mas também resultados desastrosos. Então, por isso eu digo, se a gente quando senta, começa a negociar, a gente faz algo com base, com bastante base. E é isso que as pessoas precisam. Muitos nos xingam, muitos acham bom, muitos acham bom. Então é o tipo da coisa. O sindicato em países como o nosso, ele ainda precisa sobreviver. Ele precisa sobreviver porque culturalmente o nosso povo não está preparado para... Mas, se a gente olha para como é nos Estados Unidos, essa liberdade que se prolata, por exemplo, no ambiente corporativo, ela vai até ali, porque o presidente americano, quando precisa ser protecionista, ele e pronto. Então, quer dizer, qual é a liberdade que realmente existe? Até onde bate no interesse daquele que... Exatamente, banca, né? Exatamente, é isso aí, é bem isso. Daí o suco de laranja brasileiro é sobretaxado, aí não sei o que, não sei da onde é sobretaxado, e assim por diante. Então você pode ver que por isso que realmente... Protecionistas, não, liberais manotropos. Assim, mas né? Exatamente isso. Quando dói. Dói. Mas eu tenho certeza. Uma outra coisa bastante interessante. Hoje, se nós não tivéssemos essas decisões que nós tomamos entre nós, eu acredito que muito mais discussões, né, Dr. Cássio, haveria. Perfeito. Muito mais discussões haveriam. Não teria esse jogo de... Não, o que o sindicato fez por nós, nós temos certeza que ele fez bem feito, porque hoje não adianta nós querermos fazer alguma coisa que não vá mais ao encontro de ambas as partes, porque nós não teremos sucesso com isso aí. Não teremos sucesso. Então é o tipo da coisa, os sindicatos têm que continuar, os sindicatos por muito tempo ainda terão que escrever essa história. É importante que a gente fortaleça essas instituições, né, doutor Inácio? Isso que o Gerson colocou é fundamental. Se existe um número alto de demandas trabalhistas, seria ainda muito maior se não houvesse a negociação coletiva, porque essa questão do acordo individual, e eu não vou nem falar de má-fé do empregador, por desconhecimento da legislação, que é complexa, ele pode ter feito aquele acordo com o empregado, por exemplo, questão do trabalho nos feriados, e está fazendo uma tremenda ilegalidade quanto ao pagamento de horas, compensação daquele trabalho em feriados. E isso vai demandar o quê? Esse empregado vai se sentir lesado. Terminando essa relação de emprego, ele vai entrar com uma reclamatória trabalhista, vai fazer uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho, que é um órgão muito atento a essa questão dos direitos sociais e trabalhistas. Então é uma ilusão imaginar que tudo pode se resolver por acordos individuais. Quando tendo sindicatos fortes e bem estruturados, essa negociação coletiva vai proporcionar uma segurança jurídica naquela relação que negociação individual nenhuma hoje, com base na legislação vigente, pode proporcionar. Perfeito. Cris, concorda? Concordo. Como eu disse no início, né, a proteção do trabalhador com a negociação coletiva, ela fica assegurada, né, a gente procura, claro que a gente sempre pede
R$5.000, R$6.000 de piso mínimo salarial, né? Mas o Gerson é difícil de negociar. Pô, o doutor Gerson é mal. A gente não consegue atingir os objetivos ou os anseios da categoria. Às vezes a gente é xingado pela categoria, assim como o Gerson também. Muitas vezes o pessoal questiona, mas por que tu avançou tanto isso? Enfim, né? Mas com os sindicatos defendendo as suas categorias, os empregados e o patronal e os patrões, os empresários, a gente consegue um equilíbrio, reduzir né, a termo mínimo, pelo menos, né? E justamente essa questão das empresas terem um nivelamento, senão, se a gente não tiver uma convenção coletiva, meu Deus do céu, né? Aí vai ser uma função. Vai ter gente ganhando muito dinheiro, vai ter muito trabalhador sendo explorado, né? A concorrência desleal entre as empresas, meu Deus do céu. Ô Cris, quais são as principais pautas, reivindicações? Tu deu um spoiler antes de uma que entra na pauta agora em outubro. Já vai ter gente se preparando para isso lá, ó. Não, doutor Carlos? Nós já estávamos antes ali meio que antecipando. O que mais vem da parte de vocês, coisas que vocês gostariam muito de trazer essa discussão, tanto localmente quanto nacionalmente? Olha, o Rodrigo está me facilitando a minha vida, né? Estamos sentindo, né, doutor Cássio? Estamos... Aquilo que tu, evidentemente, estrategicamente, pode trazer para essa mesa, né? Não, a gente... Ninguém me pediu para te fazer essa pergunta. Me parece óbvio que tu vai falar da 6x1, por exemplo, e assim por diante. Eu acho que hoje o trabalhador, pela convenção, ele tem que trabalhar 3 sábados, 3 domingos necessariamente? Não. Como é que tá esse equilíbrio? Em convenção coletiva, a gente tem a cada 2 domingos, o terceiro, a folga é no domingo. Ou seja, já é um avanço. Já é um avanço, porque por lei poderia ser eu tô falando isso uma boa, porque eu sei que cada vez menos pessoas não querem trabalhar sábado. Imagina mas domingo. O que acontece? Exatamente. É cultural não trabalhar domingo. Tem gente, os cabeleireiros fazem do seu sábado eles fazem a segunda-feira. A tá tudo certo. Exatamente. Mas muitas vezes as pessoas não querem, porque tem aula das crianças. Eu sempre digo assim, algumas questões culturais, outras nem tanto. Pro comerciário nunca sextou na sexta, né? Então, assim, a questão da jornada de trabalho é uma das 44 para 40 horas semanais, é uma das nossas pautas. A questão de termos 2 dias de folgas consecutivos, porque assim, ó, Rodrigo, a jornada de trabalho... Eu vou junto contigo para a mesa discutir isso aí. É de 44 guarda-costa teu. É de 44 horas semanais. Eu posso fazer essas 44 horas em 5 dias, né? Não necessariamente eu tenho que fazer em 6 para ser a 6x1, né? Então, claro que a gente vai tentar, vai reivindicar essa questão do trabalhador ter 2 dias de folga consecutivos. Como que as empresas, por mês, como pelo menos, as escalas serão... Bom, aí é com o Gerson, né? Mas a gente vai por esse caminho. Só que, brincadeiras à parte, Rodrigo, eu tenho que trazer eu não achei que tu estivesse brincando quando tu falou isso. Entendi que tu estava falando sério. Não, mas realmente vai ser uma das discussões, né? Mas a questão, por exemplo, do setor das farmácias é o setor que menos paga, é o de menor piso, e é o setor onde tem mais... não é que ele extrapole a jornada, tá? Porque uma empresa, uma rede ali pode fazer tudo que configura a lei, né? Dar uma folga semanal, mas justamente pelo tipo de produto que vende, trabalha e abre todos os feriados. E aí, por questões de escala, eu preciso dos meus funcionários trabalhando ali nos feriados. Ok, mas eu vou dar uma folga no outro dia. Tudo bem, o trabalhador vai ter sua folga. Só que quando o seu marido ou quando a sua esposa está de folga naquele feriado, ele está trabalhando. E eu vou te dizer, para a mulher, com a dupla jornada ou tripla jornada, muitas vezes, é muito, muito difícil, é muito triste. Um dia eu recebi um telefonema de uma conhecida minha, trabalhadora de uma farmácia, que ela disse: Cris, eu vou pedir a demissão. Eu disse: não faz isso. Ela tinha 9 anos de empresa. E ela disse: não, eu vou pedir porque eu fui escalada para os últimos 3 feriados, e agora em novembro do ano passado tinham 3 feriados, ela estava escalada para os 3 feriados. E a empresa não estava fazendo nada de errado. Para cada feriado, ou estava pagando 100% de hora extra, ou estava dando uma folga.
e respeitando a escala de a cada 2 domingos trabalhados, o terceiro a folga no domingo. Então, a empresa não estava fazendo nada. Mas a funcionária pela rotatividade que tem em farmácia, a gente sabe que ela tinha que acabar fazendo. Ela estava lá salvando a pele do empresário. Então, isso sim, sabe? Então, a farmácia e mercados é o nosso piores setores. Porque por algum tempo tu aguenta, 100% é bom, né? Sim, tira um dinheiro legal ali, mas sempre não. Agora é contigo, Gerson. O que vocês estão pensando lá para outubro? Tu vai dizer assim, bom, a gente de repente isso aqui são coisas importantes para discutir aqui. Doutor Cássio, gostei dessa discussão. A gente já captou alguma coisa, como dizia aquele amado mestre? Captei a mensagem. Nós já vamos começar a nos estruturar quanto a isso, pensar no como é que nós vamos, porque inclusive eu senti que o Rodrigo vai estar presente eu vou de segurança da Cris lá. E ao Júnior. Agora nós teremos o Rodrigo lá também ainda. Mas é bom 2 dias seguidos de folga, né, Gerson? Como combinar, né? Concordo. É bom. E a gente sabe que nem sempre é possível, todas as dificuldades, mas esse é o tipo de... Eu vejo o seguinte, eu sempre digo uma coisa, você sabe por que o domador do circo ele se atreve a botar a cabeça dentro da boca do leão? Porque ele sabe que o leão está bem alimentado. Então, quer queira, quer não, também aquelas pessoas que estão junto a ti, que trabalham, que são teus parceiros, que fazem parte daquela grande família que é o nosso comércio. Nós tínhamos pessoas que trabalhavam 20 anos, 12 anos conosco, isso acaba sendo uma família. Como é que eu vou poder podar dessas pessoas? Muitas vezes, tu não pode viajar, tu vai ter que ficar aqui, tu vai ter que fazer mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. Então são essas realidades que existem. Né, tem que ser um ganha-ganha. Como eu disse há pouquinho, o funcionário, o funcionário, ele depende do patrão, e o patrão depende do funcionário. É uma ida e uma vinda. Então são essas coisas e que não dá para muitas vezes admitir que aconteça dentro dessas empresas. E nós hoje, se você quer ter bons funcionários, se você quiser ter bons parceiros, vamos dizer assim, antes de mais nada, bons parceiros, você tem que dar essas oportunidades a ele. Que nem a Cris estava dizendo, 3 feriados trabalhando, poxa vida. Alguém 9 anos numa empresa, né? Exatamente. Quando tu tem a tua família. Se você for solteiro, se você não tiver compromisso, até tudo bem. Mas quantas vezes o marido trabalha à noite? Vamos a um exemplo. O marido trabalha à noite, a mulher durante o dia. No feriado, onde eles poderiam estar juntos, o que acaba acontecendo? Ela não pode estar junto, o marido continua não se encontrando. Quer dizer, são estas coisas, nós temos que pensar na família. Eu sempre procurei ser muito justo com isso, a Cris sabe disso, procurei ser muito justo com esse tipo de coisas, e por isso é que eu comentei há pouquinho, eu acho que nós temos que ter sindicatos com pessoas preparadas, conhecedoras dos problemas familiares, tá? Para que aí consiga se decidir as coisas da melhor maneira possível. Muito bem, saiu bem dessa, hein, presidente? Com louvor, assim, estrelinha para senhor. Eu acho que matou a charada aí, né? Então tu não vai junto? Traduzir. Não, acho que não vai precisar. Não vai precisar. Quem veio junto aqui acompanhando o senhor aqui? A minha eterna namorada, aquela jovem. Obrigado pela audiência aqui, pessoalmente. Claro que a senhora não veio para me ver, mas obrigado pelo carinho da audiência aqui na bancada, né? Aquela que compartilha comigo há 46 anos, sempre o mesmo. Imagina que ganha 2 folgas por semana. Assim. Mas esses dias passamos 32 dias, agora nós vamos abrir um pouquinho, 32 dias grudados um ao outro dentro de um carro.
32 dias sem poder olhar para o lado. Mas nós vimos muitas coisas bonitas. Dr. Cássio Bortolini, uma alegria recebê-lo aqui, sempre muito bom estar com o senhor. Obrigado pela tua presença. Da mesma forma, eu estive agora em Copenhague visitando a minha filha, Ana Carolina, né? Foi o primeiro emprego dela, foi com o Rodrigão. E aí a gente nunca consegue deixar de ser advogado trabalhista. Porque o advogado de empresa é um advogado trabalhista. Aí ela me pediu para conhecer a empresa que ela trabalha. Ei, Cristina? Da empresa que ela trabalha, eu fui lá pela Santos, vamos lá ver o refeitório. O refeitório tem comida para os empregados vegetarianos. Né? Mas o que eu fiquei, assim, a questão da cultura, né, do dinamarquês. Na sexta-feira tem um bar no refeitório onde é chopp liberado. Tem constado do dissídio, do acordo dissídio ou do acordo coletivo. Então adorei a dica do senhor. Então nós estávamos inclusive lá, me candidato a trabalhar no comércio. Chegava um cidadão, e não é só um tipo de chopp. Tinha o Pilsen, o cara pegava o copinho e voltava para o setor de trabalho. Tem que constar do acordo coletivo ou do dissídio. Talvez no futuro ainda a gente chegue lá. Gerson Miller, obrigado pela presença, presidente. Sempre uma honra de ter com a gente. Teu ponto final. Obrigado, Rodrigo. Obrigado por a Cristina estar aqui conosco, Dr. Cássio. Sempre é uma satisfação nós, quando podemos nos reunir e debater sobre esses assuntos. Eu vou confessar uma coisa para a Cristina, uma coisa que a dona Varna sabe há muito tempo. Há tempos atrás, um mês antes dos acordos coletivos, lá em setembro, eu estava nervoso, eu me sentia mal, e agora... Hoje em dia está sendo um prazer a gente negociar, porque quando a gente negocia com pessoas, tá, corretas, pessoas sérias, pessoas com os amigos, outras coisas mais, onde a gente pode discutir, né, Dr. Cássio? Discutir com crueldade, né? Exatamente, isso é muito bom. Então, isso que eu quero dizer. E esse encontro que a gente discute, isso aí também é excelente. Muito obrigado. Muito obrigado. Cris Mendes, presidente do Sindicato dos Comerciários, muito obrigado pela presença. Até o ponto final. Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar, desse bate-papo informal, né? E as relações entre os dois sindicatos é de muito respeito. Eu acho que isso é fundamental em qualquer relação, né? Mas de respeito, de admiração, Dr. Cássio, o Gerson, outros que a gente conversou, já antecederam, o Gerson, o seu Remy. Então a gente abraço, presidente Remy, né? A gente, graças a Deus, tem uma boa comunicação. Temos as nossas diferenças quando, né, no momento da negociação, mas a gente sempre consegue construir bons acordos, e eu acredito que esse ano não vai ser diferente. Senti que o Dr. Cássio veio para o acordo, tá? Gostei dessa ideia do Pilsen lá e outros tipos de chopp lá. Grande abraço para o nosso diretor executivo também, Rafael, né? Isso aí. Tá com a gente na audiência aqui também. Grande abraço a todos os profissionais que trabalham com vocês no dia a dia, que de alguma forma estão lá atendendo a expectativa dos profissionais, dos comerciantes que fazem a diferença na nossa cidade, na nossa região. Agradecendo demais essa bancada maravilhosa nessa terça-feira. Pessoal da técnica aqui está comigo, o Luiz, o Maurício e o Bruno. Mas, sobretudo, carinho da tua audiência, um convite. Continua com a programação da nossa Vale TV. Eu volto amanhã, a partir das 20 horas, ao vivo com vocês. Até lá!